Bom dia a todos. Bom, é um prazer ter você com a gente aqui nesse encontro desse café promovido pelo Ministério de Homens aqui da IBNU. E também como uma oportunidade da gente aqui, sendo uma comunidade que aprecia e leva a sério os ensinamentos de Jesus, também ter a oportunidade de interagir com a realidade à nossa volta e entendendo que o Evangelho tem respostas para todo tipo de experiência da realidade humana, entendendo como é que a gente deve avaliar os diversas matrizes de reflexão e jeito de ser que existe na nossa sociedade. E hoje, dentro dessa proposta dos 5 judeus que mudaram o mundo, a história, que redimensionaram uma série de espaços onde nós vivemos, nós vamos então pensar um pouquinho aí sobre Marx, né? Então, Karl Marx, que talvez seja conhecido aí, não sei se até que ponto da maioria das pessoas, ele é muito importante olhar e ver Marx. As suas ideias têm tido um impacto impressionante, né, tanto do ponto de vista político e social. Quase que a gente pode dizer que a pessoa que mais impactou a realidade política no século XX foi Marx, em função de todos os desdobramentos daqueles que levaram a sério as suas reflexões sobre a sociedade. Muitas transformações que aconteceram no âmbito sociológico e político aí desde o século XIX até os dias de hoje. O marxismo, como hoje a gente costuma se referir de modo geral a aquilo que decorre de Karl Marx, e ele, na verdade, vai se desdobrar como uma proposta que vai ser chamada de comunista, né? E é importante a gente entender aqui que os nomes levantam bandeiras e levantam polarizações, né? Mas a gente vai tentar fazer a reflexão em cima daquilo que foi a palavra primeira, né? O nosso estudo aqui tem a principal intenção de tentar ser uma reflexão mais isenta possível, e nós não queremos aqui entrar em qualquer polarização direta, porque não é o nosso objetivo discutir especificamente ideologia política A ou B. Então, a sugestão que começa com a reflexão de Marx tem como defesa, né, os interesses do que é chamado de proletariado, a classe operária, a classe trabalhadora, com o objetivo de derrubar a burguesia, né? Burguesia é um termo que vem lá da Idade Média, quando a gente tem um momento de transformações econômicas e a gente vai ver um grupo de pessoas que acaba se enriquecendo em função especialmente da modalidade econômica que se instaura especialmente no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. A ideia era derrubar a burguesia, entendendo que ela feria os interesses da população geral, para assim conquistar o poder político. Marx nasceu na cidade de Trier. Trier é uma cidade na Alemanha, às vezes pelo aportuguesamento, latinização, a cidade é chamada de Trèveris, mas ninguém conhece isso em lugar nenhum, a não ser em alguns artigos. Trier é uma das cidades mais famosas em termos de ruínas antigas na Alemanha, uma famosa ruína romana ali na região, fica na parte bem ocidental de onde hoje é território alemão, mas na época fazia parte do reino da Prússia, né? É até importante a gente entender isso, né? Que muita gente às vezes estuda ideias e estuda pontos de vista, mas não tem o contexto, o cenário, né? Você tem aí o contexto do século XIX, um contexto de muita transformação, e a Europa está em polvorosa, né? A gente vai ter aí bastante marcado certas monarquias absolutistas no continente. Você tem uma série de problemas socioeconômicos, é a razão porque tem tanta imigração europeia para o Novo Mundo, não só para Brasil, América do Sul e América do Norte.
a gente tem uma situação de pessoas que trabalham de maneira servil mesmo. Acho que todo mundo já ouviu falar dos famosos casos dos mineiros na Inglaterra, que trabalhavam 16 a 18 horas por dia. A gente tem convulsão social na Alemanha, na Inglaterra, na França. Lembra que a Revolução Francesa aconteceu em 1789. Então, é um ambiente de muito absolutismo, de grande domínio colonialista de várias potências europeias, de convulsões sociais, inclusive de transformações também filosóficas e até mesmo religiosas. Marx, então, no dia 5 de maio de 1818, nasce em Trier, sendo então parte do Reino da Prússia, filho mais novo de uma família judaica de classe média. E aqui é importante entender isso, né? Porque os judeus, além de toda a situação difícil que eles sempre viveram no contexto europeu, por serem diferentes, ser uma cultura diferente e lutarem com uma tendência antissemita muito forte no continente, eles passaram por uma situação interna diferente, que a tradição judaica, sempre marcada por uma intensa religiosidade, né, tanto no contexto sefaradita, na Europa mais no contexto askenazita agora, eles passam por o que é chamado de Haskalah. Haskalah é o iluminismo na sua versão judaica. Então, muitos judeus crescem e se desenvolvem nesse ambiente sem serem judeus religiosos. E Marx, por exemplo, se desenvolve numa família, num contexto onde ele não é apegado à tradição religiosa judaica e se desenvolve nesse ambiente, vamos dizer, de tendência um pouco mais secular. Ele estudou em Berlim, Bonn, e fez o seu doutorado em Jena, que se escreve com J, mas se fala Jena em alemão. E é interessante que ele estudou filosofia antiga. Sua tese de doutorado tem a ver com a discussão entre Epicuro e Demócrito, né? Quem diria uma coisa dessa? Em 1842, ele assume a chefia da redação em Colônia, Köln, na Alemanha, na famosa Gazeta Renana, ali na região do Vale do Reno, né? Os seus artigos, eram chamados de radical-democratas, acabam aborrecendo as autoridades. E uma pessoa que vai ter grande impacto na relação histórica com Marx é Friedrich Engels, e ele vai conhecer em 1842. E assim, Marx acaba mudando-se para Paris em 1843. No século XIX, a França tem uma grande influência cultural, né? Fortíssima na Europa, uma influência filosófica. Toda a elite cultural brasileira vai ter a França como referência. Até hoje, o francês é uma das línguas que mais influenciou o português erudito, né? Então, ele vai ficar em Paris e vai publicar, em 1844, o primeiro volume do que é chamado Anuários Franco-Alemães, que vai ser o órgão maior dos chamados hegelianos da esquerda. Em 1844, ele vai realmente conhecer o Engels. Ele tinha tido um primeiro contato só. Agora começa, né? E ele inicia uma amizade próxima com aquele que vai ser o coautor do seu panfleto que ficou marcado na história, chamado de Manifesto Comunista. E, em 1845, em função da sua maneira já de ler e a sociedade se pronunciar sobre ele, ele é expulso da França, vai para a Bélgica, fica em Bruxelas, e ele vai participar da organização de diversos grupos que se alinham para tentar lidar com a questão dos operários, dos exilados, das pessoas que estavam num contexto de opressão social. Em 1848, no dia 24 de fevereiro, Marx e Engels vão publicar o famoso Manifesto Comunista, que é esse panfleto que é multiplicado, que é o primeiro esboço da teoria, que depois vai ser chamada de teoria marxista. Marx originalmente não quer dar esse nome. Em 67, ele publica o primeiro volume da sua famosa obra, que é uma análise sociológica econômica, que é o Das Kapital, né, o Capital. E, finalmente, Marx, apenas cerca de 15 anos depois, ele vai morrer em 1883, já na Inglaterra, em Londres, onde ele vai ter grande parte da sua história. É interessante a gente ver isso, né? Marx, por exemplo, achava que o primeiro lugar onde
as suas ideias iriam dar certo, iam prosperar, ia ser na Inglaterra, porque ele estava exatamente trabalhando em função do contexto europeu, e na Inglaterra isso podia ser facilmente percebido. E ele disse que o último lugar onde as suas ideias iriam se encaixar seria na China. Então, talvez ele fosse um bom sociólogo, mas como profeta ele precisava se preparar um pouco mais. Para entender o pensamento de Marx, a gente precisa entender o cenário das ideias. Aliás, todo mundo aqui que quer compreender um pouquinho mais da realidade, a gente sempre precisa entender o que está acontecendo para entender por que as ideias surgem naquele contexto. Havia o famoso Conde de Saint-Simon, um estudioso, um sociólogo francês. Marx vai ser influenciado por um socialismo já presente no pensamento de Saint-Simon. Ele leu bastante os economistas ingleses, principalmente Adam Smith e Ricardo. E a partir de uma análise econômica e social, foi influenciado diretamente por um pensamento que estava surgindo na Europa, porque vamos lembrar, você tem a Idade Média, onde toda preocupação, mesmo no final da Idade Média, ela é metafísica. O objetivo é que o ser humano viva a sua vida em função de uma realidade superior para a qual ele está se dirigindo. Por isso você vai entender como é que você tem umas catedrais, que você tem na Europa. Imagina o que a pessoa gastar a vida toda para fazer aquilo. Que tipo de mentalidade tem que estar na pessoa? Toda essa mentalidade religiosa, teocêntrica e metafísica. Quando você chega na Idade Moderna, depois do pensamento de Descartes, a preocupação toda se volta para o conhecimento humano. Então a discussão aqui não é a realidade superior, a realidade espiritual, é como é que a razão nos permite ter acesso ao mundo, à realidade. E esse caminho da razão produz um espaço de secularização na Europa, onde vai chegar uma hora em que a discussão sobre a realidade no sentido o mundo e o mundo metafísico, o papel ou não da razão, e também a importância da história, isso vai culminar de modo que vai surgir uma proposta materialista mesmo. Materialista não no sentido popular da palavra, que quer dizer avarento, mas dizer que não existe nenhuma realidade fora da matéria. E Ludwig Feuerbach, que foi um crítico feroz do cristianismo, que escreveu sobre a essência do cristianismo, o livro, inclusive, recentemente apareceu em português, o pessoal pensa que é coisa de agora, Feuerbach vai dizer que Deus é projeção e criação dos anseios e temores humanos. E ele vai influenciar Marx. E, claro, a pessoa que mais influenciou e que permite entender Marx é um teólogo, historiador, estudioso, que é Hegel. Então, o que Marx vai dizer? Que o homem é visto numa luta histórica de classes sociais, de polarização entre dominante e dominado. A gente já vai ver o pensamento de Hegel para entender isso. Para se alcançar a sociedade sem classe, deve-se instaurar a ditadura do proletariado. Nesse sentido, como é pertinente à nossa discussão, a religião é vista de maneira negativa, a religião é alienadora. Ela dificulta e impede que as pessoas se engajem no processo de transformação social. E aqui a gente pode ver as figuras que marcaram aí Adam Smith e David Ricardo, como economistas ingleses. Charles Fourier também teve uma importância, mas Saint-Simon mais, Feuerbach e Georg Philipp Hegel. Hegel é uma pessoa muito importante para a gente entender todo o cenário. As duas pessoas do século XIX, assim, que têm importância significativa para a gente entender o que acontece no mundo depois daí, é Hegel e Kant. Então aqui dá para a gente ter uma ideia geral. Marx vai desenvolver o que é chamado de materialismo dialético. A ideia de dialética é uma ideia essencialmente vinda de Hegel. E qual que é o conceito fundamental? A questão fundamental não está, propriamente dito, nem tanto só na razão, como era o que se mais discutia, nem tanto na discussão metafísica, mas na história, no fluxo da história como uma categoria fundamental e essencial sobre a qual tudo se apoia. Então, existe no pensamento de Hegel o que a gente chama de um historicismo. Hegel, que era uma pessoa da área de teologia, que cria em Deus, e tinha um pensamento que a gente chama de pensamento idealista, ou seja,
o pensamento e as ideias mudam, ou moldam a realidade, a sociedade. E Hegel, então, pensava assim, ele vai dizer, por exemplo, que a história é a autobiografia de Deus. Só para a gente ter, né, a ideia. E como é que as coisas são vistas? Hegel, então, vai ser essa referência fundamental, onde ele vai sugerir que acontece o seguinte: sempre você tem no fluxo da história, e a história como categoria predominante, ela tem sentido, ela é de certa forma uma realidade homogênea e em movimento. E como ela está em movimento, surge um determinado pensamento, ideia, que imediatamente suscita, mediante um processo de polarização, um questionamento e uma oposição. Aí você tem a tese com a sua antítese, e isso depois acaba entrando num processo de formar uma antítese que vai virar uma nova tese, que por sua vez vai ser contraposta. E esse é o fluxo da história, caminhando numa espécie de ascendente teleológica, ou seja, um desfecho feliz. E todos viverão felizes para sempre, forever and ever, amém? Aí é o lado hollywoodiano de Hegel, né? Então dá para a gente ver tese, antítese e síntese. Um pensamento ligado à modernidade, à razão, ao movimento e à ideia de que a história caminha numa direção, vamos dizer, com um desfecho a partir de uma lógica de movimento interno e que deveria se entender o mundo assim. De certa forma, esse conceito de história é um tipo de desdobramento parcial, eu diria até radicalizado, daquilo que é a escatologia bíblica. A ideia de história vem, porque o conceito de história não existia assim no mundo pagão, no mundo grego, em outros contextos. Ele vem ter esse desdobramento por causa dessa tradição, e Hegel representa uma polarização forte. E a partir daí, o comunismo / socialismo, que vai ter seu início em Marx, vai definir o que ele chama de materialismo histórico ou materialismo dialético. Ou seja, a base, a estrutura, o jeito de pensar é um jeito de pensar hegeliano. A matriz de Marx é Hegel. Só que, negando a importância do espírito, ou negando a determinação da realidade pelo pensamento, Marx define tudo a partir da matéria e inverte, então, a prioridade de Hegel. Então, o que ele vai dizer? A história em Hegel é o desenvolvimento do espírito, desenvolvimento da ideia do pensamento, o chamado Geist, em alemão. E, agora, em Marx, a história é percebida nessa mudança de idealismo para materialismo como percebida do ponto de vista da luta de classes, que tem um impacto significativo em função do que acontece na Europa nesse momento. Então, o que a gente vê? É interessante a gente ver isso. Aliás, vários livros de estudiosos e teólogos dessa época representam o mesmo tipo de pensamento por trás das suas considerações, né? Então, o que Hegel vai dizer? Hegel, de certa forma, ele contribuiu para um pensamento etnocêntrico, eurocêntrico e orgulhoso alemão, que teve os seus desdobramentos nos diversos tipos de racismo que surgem no continente. Ele vai dizer que no despotismo oriental o indivíduo não é nada. Mas agora, que eles estão aqui no século XIX, a Revolução Francesa, o indivíduo pensa que é tudo, ele torna-se egoísta. Então existe o quê? O indivíduo isolado, né? E a realidade do reino, do domínio daquele que está acima. É necessário compreender o ser humano como síntese daquilo que é singular e do geral. E na cabeça deles, o Estado prussiano, né, o Estado prussiano representa o que mais conseguiu crescer e se desenvolver na tentativa de unificação alemã, que finalmente acontece na época, em 1870, como a gente conhece aí com Otto von Bismarck, que a Alemanha vem a existir como uma nação unificada a partir dos diversos grupos que havia no contexto alemão. E o que é interessante? O Hegel pensava o seguinte: a primeira época de grande
desenvolvimento do pensamento e do espírito humano se deu na época semítica. Então tinha as grandes civilizações, os antigos acadianos, a Babilônia, a Síria, toda a glória do mundo antigo. Depois subiu para o segundo andar, que é o mundo greco-romano. Toda a beleza de Roma, Grécia e tal, e agora chegou no máximo, que é a época alemã, é o Aufklärung, o iluminismo, né? Esse domínio do espírito absoluto. Então, assim, como acontece com qualquer lugar do mundo onde as pessoas acham que estão na frente dos outros, eles vão dizer simplesmente, eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Nós somos os donos da bola. Então, isso teve impacto, e a ideia é que o Estado prussiano representava isso. No pensamento, por exemplo, teológico, teve gente que disse o seguinte, ó, primeiro surgiu o cristianismo judaico, depois surgiu um cristianismo, uma expressão de fé ligada ao cristianismo primitivo, grega, gentílica, e depois os dois se encontram como uma síntese e formam o cristianismo que vai imperar no Ocidente. Todo esse negócio de história, de fluxo, de desenvolvimento, isso era o jeito de pensar. Aliás, a maior parte das pessoas ainda pensa assim. Quando você vai em algum lugar, fala, não, lá não é muito evoluído ainda, né? Não, porque antigamente as coisas... Eu gosto de brincar com o pessoal quando a gente visita os museus do mundo, e as pessoas veem coisa do Egito Antigo, da Babilônia, e falam, nossa, naquela época as pessoas já faziam isso? Eu falei, por que não deveriam fazer? Não, porque a gente pensa que no passado as pessoas eram mais atrasadas. Eu falei, quem foi que explicou isso para vocês? De onde você tirou isso? Quem disse que a história humana é uma coisa, uma linha ascendente, sempre na direção de algo melhor? Por que ela não pode ser assim, ela ser assim, ou fazer assim, né, assim e tal, né? Não precisa ser desse jeito. É que a pessoa acredita no modelo. E olha que interessante. Um estudioso aí do Boston College, James Heinemann, fez essa seguinte comparação. Aqui está em inglês, né? Então você tem a ideia de Hegel da existência individual, aqui o lugar do Estado, e as bases eram a justiça, o bem, a verdade, a religião, as ideias. Em Marx, o que acontece? Todas as coisas ligadas à vida, justiça, beleza, família, política, tudo está lá, a classe social aqui, e tudo está ligado com os métodos de produção, tentando ver como é que a reorganização de um modelo se define numa nova maneira de colocar as coisas. Então, o que a gente vê? A dialética, esse caminhar da história, é o sustentáculo da história. Cada época tem o seu espírito, o que é chamado de Zeitgeist. E olha que coisa interessante. Quando você chega numa nova sociedade, onde esse tipo de pensamento já não existe mais, o que acontece? É difícil, né, o pessoal integrar esse jeito de pensar com a nova realidade, porque o ambiente mudou. Por exemplo, as pessoas mais movidas por paixões de índole marxista, eles se comportavam de uma maneira há 50 anos atrás. Só que o mundo de hoje, ele não é mais historicista, já não é o mundo da razão. Então, aquele jeito de ser não consegue ter mais impacto. Então, por exemplo, as pessoas pró-ideologia marxista nos anos 60, eles deixavam de namorar, eles deixavam de se envolver com uma série de coisas para o seu próprio bem, eles se sacrificavam pela causa, eles davam a vida porque eles funcionavam nesse padrão mundo moderno. O pessoal que se apresenta como, assim, muito apaixonado pelas ideias de Marx hoje já é um pouquinho diferente. No mundo todo, a maioria deles já tem um tipo de estilo de vida que não é exatamente igual à proposta que ele sugere, já tem uma outra maneira de abordar a coisa. Difícil ter ver gente que, tipo, se sacrifica pela causa conforme a proposta dos mais antigos, porque o ambiente onde a pessoa está inserida mudou para uma nova realidade. Daí você tem a chamada crise das esquerdas em grande parte do mundo. A história é o desdobrar da ideia de liberdade. Hegel pensava que esse motor da história conduziria tudo automaticamente. A ideia é, temos aqui poucas pessoas livres, outras um número maior, até que, por fim, a gente chegue à liberdade plena na dita sociedade perfeita. O fim da história se dá quando termina a luta pela liberdade. O pessoal está muito animado, inclusive, por causa da Revolução Francesa, por uma série de fatores que a gente vai ter que
reconhecer que, em grande parte, mudaram a face da Europa positivamente em vários aspectos. E a gente até no Brasil tem decorrências disso, porque nós somos aqui o extremo ocidente. Né? O que acontece do lado de lá nos atinge diretamente. Então, como é que essa realidade, se a realidade humana ela é predominantemente econômica e social, como é que tudo se organiza? A partir da realidade econômica. E, portanto, Marx vai dizer que existe um progresso, uma caminhada, uma evolução histórica a partir dos modos de produção, que começa, né, nas sociedades primitivas, onde as pessoas compartilham algumas coisas, há uma espécie de modo comunal primeiro, depois isso vai ter um desdobramento de uma concentração de poder, que é o modelo feudal, que vocês conhecem aí do contexto medieval. Aí a mudança do cenário, que faz com que surja e cresça a burguesia, vai dar no chamado modelo capitalista. E esse modo capitalista, né, segundo o pensamento dele, a ideia é que o capitalismo iria evoluir de modo adequado na direção de uma sociedade melhor, que começa com o socialismo e deve terminar com o que ele chama de comunismo. Portanto, o que é o pensamento de Marx, essencialmente? A gente brincou, né? Falou que para Freud, quando a gente fez a outra palestra, tudo é sexo, né? Para Moisés, tudo é lei. E, olhando para Marx, tudo é dinheiro. Tudo tem a ver com economia. A economia é a razão. Né? Por exemplo, a gente não percebe isso. Quando você vai para uma escola no Brasil, você faz um curso aí, um cursinho ou mesmo, e você vê a maneira como se coloca a história, em grande parte das vezes a leitura é marxista. Por exemplo, quando vão analisar um movimento religioso, dificilmente se discute as ideias religiosas se eram adequadas ou não é. Sempre se discute o quê? Não, o cara fez esse movimento porque ele tinha tais interesses políticos, tais interesses econômicos. Ninguém nunca teve interesse teológico pelo ensino, pelo conhecimento em si. Tudo sempre foi movido por razões que têm a ver com política e economia. Na obra de Marx, a leitura crítica do pensamento clássico dos economistas ingleses aparece, Adam Smith e David Ricardo, e isso vai ser muito marcado pelo desenvolvimento de conceitos importantes que vão ser delineados. Não é que Marx é o primeiro a pensar nisso, mas ele sistematiza e organiza um tipo de pensamento relativamente simples em relação à complexidade filosófica de tantos autores na época, e ele vai trabalhar com ideias como alienação, classe social, valor, mercadoria, trabalho, mais-valia e modo de produção. Assim, o que a gente pode dizer? A proposta marxista se define em resumo. A história é a história da luta de classes. Tudo que está acontecendo sempre gira em torno de valores econômicos e posição social. Então, tudo que aconteceu é visto dessa maneira. Por exemplo, muitos marxistas gostavam de ler o Novo Testamento, porque eles entendiam o Novo Testamento como um movimento de gente pobre, camponeses, motivados por um líder revolucionário chamado Jesus, contra a opressão romana e da classe religiosa da época, e eles fizeram várias coisas metodologicamente interessantes que eles tentavam estudar, mas sem levar em nenhuma consideração outros aspectos do Novo Testamento. A política tem como foco a economia concentrada, ou seja, tem muita gente em más condições e pouca gente com muito recurso. Como é que a gente lê isso? Esse é o foco por onde tudo se passa. O Estado é essencialmente repressor e o Estado é um problema, porque ele existe para defender o interesse dos opressores. Então, assim, a ideia, né, mesmo que já tenham surgido teorias interessantes, desde John Locke, né, desde os primeiros Jean-Jacques Rousseau, estudiosos tentando definir o papel do Estado e a sua relação com as ideias históricas da Europa e com a sociedade, tentando sair dessa posição tão, vamos dizer, de monarquia absolutista, a ideia é que qualquer organização do Estado vai ser sustentada pelos poderosos que acabam, entre aspas, meio que comprando o Estado, e tudo que o Estado faz é para defender o status quo do benefício deles. Por isso, não tem o que fazer, a necessidade é de uma revolução. O marxismo clássico pensava dessa maneira, e a liberdade plena,
vai ter duas fases. Uma é chamada de socialismo e a outra é chamada de comunismo. Hoje a palavra comunismo está desgastada, né? Quase todo mundo diz, não, comunista não, eu sou socialista. Mas originalmente, comunismo é que era o desfecho último, era a última bolacha do pacote, era a cereja do bolo, era a referência maior. Então, como é que se entende os conceitos? O socialismo é visto como essa etapa intermediária entre a posição de opressão e a sociedade perfeita que deve surgir no contexto da trajetória histórica. A sociedade deveria, no socialismo, controlar a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Isso iria caminhar na direção do comunismo. É aquilo que é uma, de certa forma, ditadura do proletariado até chegar ao modelo perfeito. O comunismo é um sistema de organização de sociedade que ia substituir o capitalismo, implicando aí que haveria o desaparecimento das classes sociais, do próprio Estado, e nele todos os trabalhadores seriam proprietários de seu trabalho e dos bens de produção. A ideia, né, por isso que o marxismo é tantas vezes corretamente chamado de utopia. Utopia no sentido de sonhar com uma sociedade perfeita, de igualdade plena, em função, especialmente de uma reação ao tipo de dificuldade que acontecia na Europa. Então, qual que é a leitura? A leitura é essa. Qual que é o problema? O problema é que você tem as pessoas que controlam o sistema. Essas pessoas têm o domínio do capital e o trabalhador só tem sua mão de obra para oferecer. E ele está na mão do sistema. Consequentemente, segundo essa ideia, todo o processo se baseava num problema que é o valor da mercadoria que enriquece, vamos dizer, os burgueses, porque o operário tem lá o seu trabalho que vale X. A mercadoria, ela sai, né, do seu ponto de produção com valor X. Esse valor agregado, que é, né, que todo mundo conhece muito bem, usado no contexto da economia e que tem todo esse valor acima, esse é o conceito de mais-valia, desse valor completo do produto, que vai beneficiar, segundo a leitura marxista, particularmente e especialmente aquele que é o patrão, que é o chefe, que é o dominador contra o proletariado. Assim, Marx se propõe a fazer uma crítica do capitalismo. E, mais uma vez, é importante sinalizar um aspecto aqui para a nossa reflexão. É muito claro que o marxismo tem vários problemas e dificuldades que a gente vai sinalizar e que a história tem mostrado. Por outro lado, alguém já disse com razão que Marx conseguiu descrever bem muita coisa, mas devia ter parado por aí mesmo. Descreveu bem, ponto final. A questão é que a solução não saiu tão adequada como a história veio mostrar. Por outro lado, isso não quer dizer que o que acontecia na Europa ou que as propostas capitalistas radicais, elas não venham nos acumular com problemas. Então vamos fugir do marxismo para não entrar em nenhuma polarização desnecessária para que a gente não raciocine de maneira imperfeita. Ele vai dizer que é o domínio do trabalho acumulado sobre o trabalho vivo que transforma a acumulação em capital. Claro, a pessoa tem lá o trabalho propriamente dito, né? E você tem o trabalho que acumulado em cima disso e que aquele negócio, o produto, quando saiu, a manga colhida no interior do país, que valia R$1, vai ser exportada para uma classe rica, valendo R$50, né? Onde ficaram os 49? Certamente não muito divididos com quem produziu ou colheu ou plantou a manga. O benefício de uns é necessariamente prejuízo para outros. Os governos se posicionam a favor da hegemonia da classe dominante em detrimento dos operários. Assim, Marx vai descrever o capitalismo a partir de uma criação de instrumentos de servilização do homem pelo homem. A formação de uma economia burguesa que tem na propriedade da mercadoria a forma de instauração da diferença social são os temas fundamentais, a maneira como os bens se acumulam. O modo de produção, que ele vai chamar de burguês, é um modelo histórico que se segue a uma lógica de exploração, que revoluciona naturalmente a vida humana, mas que perpetua a desigualdade e a diferença. Quanto mais aumenta o capital,
mais se estende a divisão do trabalho e emprego da máquina, mais a concorrência entre os operários cresce e menor é o salário. Claro que grande parte disso descreve a própria experiência que ele tinha diante desse cenário. Enquanto uma classe detém os meios de produção, outra classe dispõe apenas da sua capacidade de trabalho. E a garantia do capital reside exatamente na manutenção desse tipo de relação social. Basicamente, ele dizia o seguinte, que a industrialização, que o mercantilismo, que a burguesia enriquecida pelos novos modelos operacionais de trabalho, estavam reproduzindo até certo ponto uma sociedade escravagista, onde a pessoa de baixo só trabalhava no máximo para sobreviver e as pessoas que estavam na posição de poder mantinham o poder. A revolução do proletariado, portanto, é instrumento teórico e prático para a fixação da igualdade no meio social. Para alcançar êxito, devem contar com o número de pessoas, a organização delas e o conhecimento da realidade social e econômica, que é um processo, né, que acontece em toda a proposta marxista, é de passar a leitura da realidade a partir desse pensamento, crescer o número de pessoas envolvidas no projeto, organizá-las para chegar na revolução, que tem que objetivo chegar finalmente, no último instância, na sociedade perfeita. O comunismo vai ser a doutrina que demonstra, ele vai chamar pela análise científica, eu coloquei as aspas aqui, porque em que medida ela é científica é bastante discutível, e dialética da realidade social, que as contradições históricas do capitalismo levariam necessariamente à sua superação por um regime igualitário e democrático, que seria a sua antítese. Essa é a ideia, o propósito e o sonho. Consequentemente, a proposta de Marx é muito nítida. É muito interessante porque grande parte da história da filosofia, especialmente até essa época, é uma história da filosofia muito teórica, muito metafísica, muito discutindo as ideias. Marx vai fazer uma coisa diferente. Ele vai partir para uma análise socioeconômica filosófica que leva a uma dimensão do fazer. A gente brinca, né? Brinca falando sério, que tanto no marxismo como nas ideologias decorrentes, não existe muito ortodoxia, existe ortopraxia. Porque o que envolve é o realizar, o fazer, e não simplesmente descrever, se posicionar e acreditar. Então a ideia é simples, expropriação de propriedades latifundiárias, porque a propriedade latifundiária estaria prejudicando essa relação de igualdade. Imposto progressivo, porque precisa fazer com que o projeto aconteça e essa divisão vai de um imposto cada vez maior, claro, quase sempre sobre quem tem mais. Abolição do direito de herança, porque é um problema, né? Se a família tem, como é que a gente vai dividir se o sujeito vai passar para o... Isso complica também, porque na tradição marxista a família nunca foi uma coisa muito importante. Confiscação da propriedade privada, centralização do crédito nas mãos do Estado, multiplicação de fábricas com trabalho obrigatório para todos, combinação do trabalho agrícola e industrial, porque isso é um problema, né? Nesse contexto onde as pessoas estão lá plantando, e no burgo, na cidade europeia, a realidade é outra, e educação pública e gratuita direcionada a todas as crianças. O direcionado aqui tem duplo sentido, né? Não só ela é direcionada, como a educação é a educação que tem um perfil muito nítido. Eu tive experiências recentes de visitar países de perfil bem marxista na sua leitura, e eu achei interessante que eu gastei bastante tempo olhando livros e lendo, né? E todos os livros dizem mais ou menos a mesma coisa, com pouquíssima variação. Você não tem muita alternativa, porque a educação tem um foco claro. Nesse processo, uma das grandes dificuldades e sentimento negativo de Marx é a expressão religiosa. Marx não vem de tradição cristã, ele é judeu, mas não é um judeu alinhado com a tradição de espiritualidade do judaísmo, e, portanto, ele tem uma visão muito negativa. O engraçado é que Marx vai pensar exatamente na oposição a Nietzsche. Nietzsche dizia que a religião foi inventada pelos fracos para se defender dos fortes. Quer dizer, como o cara não era bom, como ele era irrelevante, ele era fraco, era inútil,
Ele disse o seguinte: todos os ricos, os poderosos, os dominadores vão para o inferno. E só quem vai para o céu é o humilde, o bonzinho, que não reage, que perdoa, que dá tudo para os outros. Esse cara, então, ele diz, está vendo? Foi criado para falar mal de quem é grande, importante e forte. Por isso a religião não presta, porque ela é usada pelos inúteis para combater quem é bom e produz. Marx vai dizer o contrário, que nada. Religião é inventada pelos poderosos, os grandes. Porque eles usam isso para impedir que as pessoas se integrem na vida real. Que elas pensem em causas sociais, que elas transformem o mundo. Eles ficam o tempo todo só pensando em coisas metafísicas, aleatórias e distantes do mundo, enquanto o jogo sujo acontece aqui. Por isso a religião é alienação. Ele vai dizer, a religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. A posição negativa e ruim de Marx sobre a religião, de modo geral, sempre teve presente em todo processo de desenvolvimento teórico marxista. Sempre é vista de maneira negativa, até o ponto de chegar à radicalização, não só na teoria como na prática. Os países que se inspiraram numa tentativa de um modelo marxista, quase sempre reprimiram a religião de maneira acentuada. Tem até uma brincadeira famosa, não sei se é brincadeira, se é verdade, se é piada, que um rabino na antiga União Soviética estava lendo a Torá, lendo a Bíblia, olhando ali para lá e para cá, e chegou um guarda do serviço secreto da polícia comunista, deu um chute na perna dele e falou: o que você está fazendo aí? Não, eu estou lendo aqui a palavra de Deus, tal, mas que isso? Que letras esquisitas é absurdo? Que é isso? Que letra é essa que você está vendo? Não, isso aqui é hebraico, porque a palavra de Deus foi escrita originalmente em hebraico. Ah, é? Mas por que você quer falar hebraico? Não, porque quando eu morrer, você sabe, existe a realidade depois dessa vida. E eu for para o céu, hebraico é a língua de Deus, dos anjos, e eu preciso aprender para chegar lá e estar bem situado. Aí o guarda mais revoltado ainda, brigou com ele e gritou bem alto: ah, é? E se você morrer e for para o inferno, como é que vai ser? Aí não tem problema, eu já sei falar russo. Ele respondeu. Né? Então foi a maneira da reação. Né? Essa proposta se torna ainda mais radicalizada em alguns autores. Porque os marxistas tradicionais, eles sempre pensaram muito na ideia da revolução. Revolução tal como a gente viu acontecer na Coreia do Norte, como a gente viu ter realidade na própria União Soviética, na Rússia e nos estados que foram, de certa forma, engolidos pela grande Rússia. A gente viu isso em Cuba, em outros lugares a tentativa. E quando chega mais recentemente, Gramsci é um famoso sociólogo, ativista italiano, filósofo, e nascido no sul da Itália, na região lá da Sicília. Ele possivelmente, segundo se pesquisa, de origem albanesa, alguém que no contexto italiano com certeza estava na classe menos elitizada possível. E ele vai dizer: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. A ideia é que a proposta religiosa, ela compete com a proposta marxista, e então ela tem que sair de cena, ou no mínimo ser controlada. Né? Os países de governo comunista até hoje têm a igreja com pouca liberdade e geralmente totalmente dependente do controle do Estado. É interessante que com Gramsci a coisa muda. Né? A gente tem que fazer o que ele vai chamar de hegemonia cultural. Você não tem que brigar. A guerra não é uma guerra de armas simplesmente e de colocar. Você tem que mudar a base do pensamento. Então, surge aí uma coisa que hoje existe forte na militância do mundo todo, uma tendência de um marxismo cultural. Valores, né? Recentemente o famoso filósofo brasileiro Pondé até disse numa entrevista, né? Perguntando para ele, ele falou: eu não vejo nenhuma diferença entre uma pessoa numa escola pública, paga pelo Estado, que abre lá um livro religioso e começa a explicar A e B, e alguém que faça também alguma doutrinação política, por exemplo, de perfil marxista. Aí, o
que acontece? Deixa eu ver se está certo isso aqui. Isso. O marxismo vai precisar passar por mudanças. E essas mudanças são interessantes. Por quê? Porque o modelo desenvolvido no século XIX, e pausa, muita gente que se apresenta como uma pessoa simpática ao marxismo e aliado ao pensamento, muitas vezes em geral de esquerda, não tem ideia do neomarxismo e suas decorrências posteriores. No contexto neomarxista, que vai ter o seu principal desdobramento no que é chamada Escola de Frankfurt, ele vai apresentar para a gente um seguinte problema. Olha, a gente fez tudo entendendo que a razão era boa, que a história tem um fluxo de desfecho e que a tese, a síntese, a antítese e a síntese ia funcionar direitinho. O nosso mundo, o nosso brinquedo dava tudo certo. Né? A gente estava lá e funcionando bem. Só que agora a gente descobriu que a razão não está com essa bola toda, que esse progresso não trouxe aquilo que a gente imaginava, que o problema continua sendo talvez mais complicado agora. Então ele vai dizer o quê? Esses novos filósofos vão dizer que os educados pela razão não agiram, a razão, na verdade, não nos leva onde a gente imaginou que ia levar. Eles passaram a servir ao capital, não ao homem. O potencial racional foi colocado a serviço simplesmente da economia. O homem se converte em mero agente da lei do valor. Essa racionalização destrói a relação direta entre os indivíduos, o contato direto é o das mercadorias mediado pelo homem. O homem é transformado e reduzido a estatuto da coisa. Aí surge esse novo momento que é a Escola de Frankfurt, que é interessante, porque ela não só representa uma repaginação do marxismo antigo, como representa uma crítica ao novo estilo de capitalismo que a gente passa a ter depois do progresso tecnológico e do sucesso da chamada Revolução Industrial e agora a revolução, diria, dos meios de comunicação. Portanto, a ideia é visar salvar a razão das armadilhas de sua instrumentação e de seu uso contra o próprio ser humano. Eles vão criar um novo conceito, porque na história da filosofia o pessoal dizia, onde é que estava a verdade? Está na coisa em si que precisa ser investigada. Não, está no sujeito que lê e enxerga. A razão, ela é objetiva ou subjetiva? Eles vão dizer, ela é intersubjetiva. Ela surge do consenso entre as pessoas. Não existe uma coisa que é verdade pura por si só. O que vai surgir é o consenso entre as pessoas que discutem um novo modelo de verdade. Então, a razão não é mais a razão absoluta, não é a razão da filosofia europeia antiga, é chamada razão instrumental. Distingue-se, portanto, das teses pós-modernistas, críticas da própria razão moderna, e não apenas do seu mau uso, que vai ser o caminho. A Escola de Frankfurt vai produzir o que é chamado teoria crítica. Quem são os grandes pensadores? Detalhes, quase todos eles judeus também. Não só, né? O problema dos judeus é esse. Você pega os melhores capitalistas, são judeus, os piores, os mais marxistas são judeus. Não tem jeito, né? Um fala para o outro e fala judeu aqui, e aí eles constroem, né? Isso tem muito a ver com a tradição, com a importância do estudo e uma série de fatores que não dá para a gente ver hoje. Quem são os principais referentes? Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm e só Jürgen Habermas, que não é. A Escola de Frankfurt vai se interessar pela análise da sociedade de massa. Esse termo vai explicar que sociedade é que a gente vive. Nela, o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, enfatizando o consumo e a diversão como formas de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Né? É interessante isso, porque, apesar, né, de tudo que a gente pode ver, de fato, grande parte da nossa sociedade parece se relacionar existencial, psicológica e até religiosamente com essa relação de consumo e diversão. Razão e verdade deixam de ser conteúdos ou valores absolutos e passam a ser definidos consensualmente. A sua validade vai ser tanto maior quanto melhores foram as condições de diálogo. Assim se dá, segundo eles, o aperfeiçoamento da democracia. É necessário, então, fugir dessa lógica antiga, entender que deve haver um consenso, e esse consenso permite o progresso na direção correta. A Escola de Frankfurt vai definir o entendimento da verdade não mais como adequação ao pensamento
do pensamento à realidade. Não é mais uma verdade, olha, isso está comprovado porque científica ou logicamente, não, isso não vem ao caso. Mas como fruto da ação comunicativa. Não como verdade subjetiva, mas como verdade intersubjetiva. Através da indústria cultural e da diversão de massas, nós estamos a homogeneização de comportamentos, a massificação das pessoas. Isso chama a nossa atenção, porque às vezes uma coisa que sempre tem me preocupado hoje no mundo, você viaja por todos os continentes do planeta, encontra as pessoas, todas elas querem fazer a mesma coisa, têm a mesma ideia, vestem as mesmas roupas, comem os mesmos negócios. Tem alguma coisa que faz sentido nesse processo de homogeneização. Indústria cultural é um termo usado por Adorno e Horkheimer, principalmente para designar a indústria da diversão vulgar, veiculada pela TV, pelo rádio, revistas, jornais, músicas, propagandas, etc. E, de fato, a gente tem hoje um mundo, perdoe-me a expressão, de futilidade, inutilidade divulgada e que acaba se tornando o centro da vida das pessoas. As pessoas não param para pensar, dizendo, espera aí, será que faz sentido gastar meu tempo, 80% dele, com isso? De acordo com Adorno e Horkheimer, a razão iluminista que surgiu, que alimentou inclusive o marxismo, que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou permitindo uma maior dominação das pessoas em virtude do desenvolvimento tecnológico industrial. É mais forte, mais poderoso. Quer ver? Você pode sair daqui caçando Pokémon, por exemplo. Seus pensadores também denunciam, aqui que o negócio é interessante, e a gente tem que prestar atenção, o desencantamento do mundo. Como é que funcionava o marxista tradicional ortodoxo? Ele ia dizer, eu tenho um sonho, eu vou fazer isso, eu vou me entregar à causa. É quase um mecanismo religioso. E a gente vai conseguir fazer tudo certinho, vamos dividir os brinquedos e viveremos felizes para sempre. O que acontece nesse mundo pós-moderno? O pessoal diz, como assim, fim? Que fim? Não existe propósito. Não existe razão. A gente está aqui, né? Nós vamos cantar a música do Astronauta de Mármore. Eu vi o céu azul, né, e contemplei uma coisa legal depois de um baseado, uma coisa assim. Há um desencantamento do mundo, a deturpação das consciências individuais presas do sistema social dominante. Os filósofos da escola de Frankfurt, a desesperança em relação à possibilidade de transformação dessa realidade social. Sabe como isso é sério? Muitas pessoas hoje, um amigo meu disse com razão, hoje eu não acredito nem em direitista, nem em esquerdista. O que eu vejo é apenas oportunista. Tanto é que você vê um fenômeno interessante na política nossa, que pessoas que diriam são rivais ideológicos aparecem juntas, fazem conchavos. É uma loucura. Não é possível que uma pessoa, entendeu, do PSTU vai andar junto com uma pessoa do PRONA. Mas se precisar, acontece. É impressionante como esses contornos não têm mais qualquer sentido. E você vê as propostas dos partidos, é meio trocar 6 por meia dúzia, com raras exceções. Então não existe nenhuma mudança. Isso se deve a uma ausência de consciência revolucionária do proletariado, que teria sido assimilada e absorvida pelo sistema capitalista, onde as pessoas já não têm a mesma espécie de ideia. Diante disso, dessa compreensão, antes de colocar juízo, antes de se posicionar, é importante ter essa percepção histórica da situação, os problemas que a gente encontra no marxismo e que precisam ser percebidos. Vamos lá. Primeiro, uma visão filosófica reducionista. Como a gente disse, Marx disse, olha, a realidade fora da matéria não existe. Puxa, que coisa. Tanta experiência histórica da realidade humana que aponta para isso, o que a gente faz com isso? A gente apaga, não é assim. Tudo é controlado por um fluxo constante da história que funciona direitinho. É uma espécie, é o meu trenzinho de corda. Eu dei corda, ele vai andar, ele vai subir. Lembra do trenzinho que você ligava e depois lá em cima ele descarrilhava? É mais ou menos isso, né? Ele vai subindo, chega lá, não consegue chegar lá no alto. Então, o marxismo, ele acaba tendo muito impacto popular porque ele é uma filosofia simples e popular demais. A visão básica é reducionista e bastante limitada. O Marx não tem uma perspectiva ampla sobre a realidade. Ele se fecha num aspecto
e se desenvolve como quase que teoria sociológica e econômica. Aspectos ideológicos e religiosos. Um famoso estudioso, doutor da USP, Dr. Walter Reffeld, também judeu, foi meu professor, escreveu uma tese de doutorado muito interessante. A tese dizia o seguinte: evidências de consciência religiosa em pensamentos ateístas. Percebendo que a maneira de pensar de certas ideologias ateístas era profundamente religiosa. Então, eles têm o escrito sagrado, ele tem o profeta, ele tem o seu Messias. Num certo sentido, o marxismo é uma ideologia religiosa. Por isso que ele tem tanto apelo. Por isso que a pessoa, quando se entrega do jeito de uma pessoa muito religiosa. O argumento não serve mais, a pessoa tem aquela espécie de paixão, como acontece com a crença religiosa em muitos casos. De certa forma, o marxismo agora, mudando a planilha aqui, indo para o outro lado, visto do ponto de vista teológico, é um tipo de heresia. É uma espécie de heresia religiosa, uma espécie de teologia secular radical, que propõe sociedade perfeita, que propõe uma espécie de milênio sem Messias, que propõe um sonho utópico dos profetas do Israel antigo, realizado pelo fluxo da história com a participação dos revolucionários que vão construir isso. Então, isso, claro, um pensamento com esse tipo de limitação terá dificuldades. Ao mesmo tempo que o marxismo tem esse perfil ideológico forte, a sua postura de repressão religiosa, de repressão de ver o fenômeno religioso de maneira tão limitada, e a sua repressão histórica é algo bastante complicado. Como é que você vai conviver, né? Eu achei interessante, recentemente a Europa resolveu fechar uma constituição e quiseram colocar numa Constituição da União Europeia, tirar qualquer traço de expressão de religião. Não queriam colocar nada sobre Deus. Quem protestou? Os países da Europa Oriental, que tiveram anos de comunismo, bateram o pé e falaram: de jeito nenhum, nós não aceitamos isso. Porque eles sofreram tanto nessa realidade, né, que eles reagiram negativamente. O proletariado abstrato. Como é que você vai ter uma ditadura de uma quantidade gigante de pessoas? Isso é impossível. O problema do marxismo, nesse sentido, é que é uma ideologia abstrata e acaba não sendo prática. É impossível que haja uma ideologia do proletariado, porque esse proletariado não vai poder dirigir. Alguém ou alguém vai ter que dizer algo em nome desse proletariado. Então, isso é muita inocência, ou talvez quem se use desse elemento tem pouca inocência, porque a coisa não faz sentido. O Estado absoluto e a ditadura. O que acontece na prática? Você vai chegar ao Estado, à sociedade ideal sem Estado, mas para chegar lá, você tem que ter essa ditadura e tem que fortalecer o Estado à custa do indivíduo. Quando você faz isso, é muita loucura, porque por que as boas democracias do mundo têm bons resultados? Porque você tem uma política de mútua vigilância. Se você coloca todo o poder aqui, e essa pessoa não presta contas, essa pessoa não tem condição, é como uma igreja batista. O que a gente deve fazer numa igreja batista? Todo mundo tem que conversar e ser ouvido. Por isso que a gente tem a assembleia como poder máximo. Não pode deixar a coisa só na mão de uma pessoa, dando ordem em tudo. Quando existe o Estado absoluto, o caminho é a ditadura. E por isso que nenhum regime marxista conseguiu fugir disso e trazer um modelo fora desse quadrado. O indivíduo desaparece no sistema. Visitando países onde essa ideologia foi a coisa que mais me atingiu, assim que me deixou profundamente preocupado com aquelas pessoas, foi a total falta de iniciativa pessoal de fazer alguma coisa. Porque o sujeito a vida toda entendeu, olha, eu sou apenas um dentro da realidade maior que é o Estado e a causa. As pessoas desaparecem, o indivíduo desaparece no sistema, existe uma causa abstrata que toma o lugar verdadeiro das pessoas. Na fé cristã, Deus não chama a gente para amar o planeta nem as pessoas, mas amar o próximo, o indivíduo. É diferente. O fim da liberdade pela causa. Quase todo movimento para chegar ao alvo maior acaba cerceando a liberdade de quem pensa de maneira diferente. E isso é muito complicado, porque a causa é tão superior
que o indivíduo, que é a finalidade última da causa de ser beneficiado, acaba sendo prejudicado de início. A contradição econômica. Teoricamente, o marxismo diz, olha, precisamos fazer a economia melhor. Esse negócio da economia concentrada na mão das pessoas que são os burgueses não dá certo. Então nós temos que dividir isso para fazer com que a sociedade realmente caminhe para uma economia melhor. E nenhum desses modelos deu certo por causa de ineficiência econômica. Quando você detém o poder, quando você controla as pessoas. Qual foi a grande derrota dos países marxistas? Falta de progresso tecnológico. Falta de possibilidade. Né? As pessoas desses ambientes fugiam para países com mais liberdade. O contrário nunca aconteceu. Não tem ninguém que diz, eu vou me refugiar nesse lugar, estou indo para a Coreia do Norte porque eu não aguento mais viver na Suíça. É um absurdo esse negócio, tem que ir para lá. A contradição econômica é forte. E a descartabilidade do modelo. O que acontece? Quando você tem um modelo muito ligado ao momento onde ele nasceu, esse modelo aplicado a um outro contexto não funciona de modo igual. Então, quando você tem os ambientes complicados, né, criança menor de idade trabalhando 18 horas por dia numa mina de carvão, aliás, uma recomendação muito interessante, se vocês puderem, esse filme é o máximo, é um filme belga chamado Dans, D-A-E-N-S. É a história de um padre que começa a tentar ajudar as crianças que estão sofrendo na Bélgica, no início da Revolução Industrial, e ele tem um problema. Ele vai conversar com a igreja não quer escutá-lo, a igreja está perdida na sua metafísica, e no caso a igreja católica. E ele vai tentar conversar com os comunistas, eles também estão perdidos na sua proposta e ninguém se importa com as crianças. Então ele faz o bem para as crianças e é perseguido pela igreja e pelos comunistas. O filme é muito interessante, e por isso que ele nunca aparece em lugar nenhum e por isso que você nunca ouviu falar dele. A descartabilidade do modelo, acho que você pode encontrá-lo no YouTube. Tá? O filme é falado em Flemish, que é a língua da Bélgica parecida com o holandês, mas existe legenda para a salvação de todos. Problema prático é que quando você troca uma sociedade, uma burguesia ou uma classe empresarial que está produzindo, e troca no lugar dela e coloca uma classe ineficiente de pessoas que operam politicamente, dificilmente a economia vai bem. Por isso, uma das críticas ferozes contra a proposta marxista vem da Margaret Thatcher, que disse uma frase que ecoou na história, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, porque a gente vai dividir aquilo que os outros têm. Quando não tem mais nada que dividir, a gente precisaria produzir. Então, nesse sentido, a coisa é complicada. E uma brincadeira um pouquinho mais pesada, né? Que surge aí, ganharás o teu sustento com o suor do teu rosto. E aí, consequentemente, uma crítica, como assim ganharás com sucesso? Temos que dividir, não pode ser desse jeito uma crítica irônica aí de uma postura aí extremamente socialista. O que acontece? Historicamente, a gente vê o resultado. Mundo comunista. Em vários lugares, tentativas de instauração de um Estado mais ou menos socialista aconteceram em muitos lugares. A proposta está muito presente na história da América Latina, ela atingiu grande parte do sul da Europa, muitos lugares da Ásia e da África, onde a coisa não foi, mas toda a União Soviética, a China, vários países da Ásia, os países do leste europeu, vários países da África, o modelo foi implantado. E o que se tem contra, porque toda vez que você for falar com alguém de convicção marxista, ele diz, não, mas o pessoal não fez direito. Ah, não, o Lenin morreu. Ah, o Stalin não tem nada a ver. Tudo bem, a gente admite isso, né? É claro. Mas, da mesma maneira como a fé cristã, particularmente o catolicismo, precisa dar explicações da Santa Inquisição, de uma série de coisas que foram feitas debaixo da sua orientação, também esse pessoal tem que nos dizer como é que a gente lida com essa questão. Na história das repressões de ordem comunista, nós temos aí mais de 100 milhões de mortos. Tem algum problema. Pol Pot, né? Stalin, Mao Tse-tung, tem uma série de pessoas que, tudo bem, não vamos dizer que foi
Claro, Marx nunca disse, saiam matando todo mundo da maneira que eles fizeram, mas o fato de você permitir o poder centralizado, tudo na mão de um sujeito que se torna um ditador tirânico, essas coisas necessariamente vão acontecer. Por isso, precisamos de democracia e de diluição de poder. Aí vem o pessoal, não, mas não é assim. Claro que o socialismo dá certo. Por exemplo, em Israel. E claro, em Israel quase qualquer coisa dá certo. Porque o pessoal faz o negócio direito. O kibbutz funcionou em Israel? Funcionou. É um modelo socialista? É. Mas qual é a diferença? A diferença no kibbutz, primeiro, você tem um grupo de pessoas que vem de uma cultura particular e homogênea, e a maior parte desse pessoal tinha condições e formação para desenvolver um projeto diferenciado. Segundo, o kibbutz não é uma obrigação imposta pelo Estado, é um modelo de cooperativa. Terceiro, o kibbutz era radical. Muitos kibbutz, por exemplo, as pessoas dividiam até a família. Por exemplo, as crianças ficavam todas juntas, havia realmente aquele negócio de todo mundo ganhar exatamente o diretor do kibbutz e o sujeito que colhe laranja, a pessoa que faz o trabalho no computador, o indivíduo que tira leite, tudo igual. Só que a diferença, no kibbutz você entra e sai quando você quer. E é um modelo que se parece mais com uma cooperativa. Não existe o negócio do cara ser preso no campo de concentração no kibbutz. Não existe o negócio da pessoa, não, você vai ficar aqui para sempre, vamos colocar uma cerca aqui para você não poder sair. Não existe. A pessoa não queria mais. O que aconteceu com muitos kibbutz? Se tornaram cooperativas, lucrativas e alguns se tornaram multinacionais. Para você ver como a comparação não é a mesma coisa. Portanto, a gente precisa ver esse cenário e também ter lições do marxismo. Porque o surgimento, o impacto do marxismo tem muita coisa a nos ensinar. Primeiro, a visão prática da vida. Muita gente de igreja e muita gente da sociedade ocidental é inútil. A pessoa não pensa em nada sério. Ele não se envolve em nenhum projeto de transformação. Ele passa a vida explicando as coisas e dando ideias. Ok. Se você não faz nada, alguém vai fazer. Então, uma coisa importante para aprender com a proposta marxista é que ela diz, chega de conversa, vamos passar a uma ação efetiva. E isso eles fizeram e fizeram muito bem. Critique-se se a solução é frágil, ela é incompleta, ela faz parte de um outro momento, ela foi colocada em ambientes onde trouxe desastre, sim, mas o pessoal enxergou que a vida não é só uma explicação metafísica. Segundo, é uma reflexão social. Né? A gente não faz isso, né? A gente às vezes analisa as coisas e não para pensar nessa dinâmica sociológica que existe na relação entre os grupos e as pessoas. É uma necessidade que a gente tem, até mesmo a igreja, que quer ser pertinente, fazer diferença na sociedade, nem entende. Recentemente eu vi uma pesquisa da MTV sobre os jovens, desse tamanho assim, dezenas e dezenas de páginas, para ver exatamente que tipo de jovem está pensando e fazendo o que para eles terem programação adequada para essa gente. E às vezes as pessoas estão envolvidas no ministério do reino, eles não sabem de nada e nem querem saber. Os marxistas passaram a tentar entender a sociedade, bem ou mal tentaram fazer. A opressão social. A Bíblia não é um livro capitalista. A Bíblia não é um livro de direita, nem um livro de esquerda, nem um livro de qualquer tipo de polarização. Opressão social é um problema. Se não tiver lei regulando, a pessoa que está na posição superior vai beber o sangue de quem está embaixo. Por quê? Porque o ser humano é pecador. Então, lidar com essa questão é importante e precisa se achar um caminho mais adequado de isso funcionar. Nós vamos ver no finzinho aqui. Crítica do capitalismo. Tudo que existe nesse mundo precisa ser criticado. É necessário ter um amadurecimento. Ninguém melhora sem crítica. As empresas sabem disso. Favor preencher aqui, Fale mal do nosso hotel. Reclame do nosso atendimento. Diga onde estão os nossos pontos falhos. Se a gente não faz isso, entra numa proposta, né, de autodefesa e dizer que a gente é lindo, maravilhoso, você não chega em lugar nenhum. A crítica do capitalismo é interessante observar e ver quais foram as questões que levantaram
essa proposta. E a capacidade de mobilização. Eu fico impressionado com tantas pessoas mobilizadas no mundo para se envolver em projetos, em revolução, para fazer diferença. E hoje eu encontro gente, né, às vezes, do interior da África, como eu encontrei na Ucrânia. Falei, mas o que você veio fazer aqui? Não, a gente veio naquele tempo que havia toda uma proposta de fazer isso. Eu estive em Havana recentemente e vi um bairro russo em Havana. Você vê gente mobilizada em vários lugares do mundo, porque o pessoal tinha capacidade de mobilização. O Martin Luther King, que enfrentou uma sociedade com dificuldade de relacionamento racial sério nos Estados Unidos, não é exatamente uma pessoa que a gente vem associar com aquilo que as pessoas chamam de direita hoje. Ele vai dizer, o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Se a igreja tivesse mais impacto, fizesse mais diferença, talvez a gente não deixasse tantas coisas sérias na mão de outras pessoas que têm propostas, eu diria, bastante imperfeitas. Por incrível que pareça, apesar da sua proposta de materialismo dialético histórico, o marxismo também andou conversando com a fé. Olha que coisa interessante. Muitos marxistas disseram, não, a proposta marxista é dos profetas da Bíblia hebraica. Quer ver? O marxista é Amós, né? O marxista era Jeremias, né? Eles já estavam lá tentando fazer a revolução do proletariado lá atrás. E vão mais longe. O maior comunista da história foi Jesus, né? Era Jesus Guevara, né? Ele que estava lá fazendo, né? E tal. Essas associações são muito imperfeitas, sobrepostas, não correspondem à realidade. O que a gente tem até outra coisa, né? É que alguns pontos que usaram na ideologia a seu favor, de certa forma, copiaram do texto sem dizer o que tinha o texto, o seu contexto e o seu valor, né? E, por incrível que pareça, mais recentemente surgem diversas teologias de perfil marxista, no sentido em que ela usa o marxismo como análise social da realidade e implementa um tipo de prática teológica bastante dependente do modelo marxista. E curioso, né, para Marx, que chega dizendo que a religião é a coisa mais sem noção que pode existir. O que a gente vai perceber? Na minha maneira de entender, a proposta marxista, em grande parte, tirou muito do seu sonho da própria Escritura Sagrada. Mas a sua maneira de lidar não é uma maneira de lidar adequada. Ela desconhece a espiritualidade humana, não entende o homem adequadamente, a sua antropologia é frágil, tem uma série de coisas. E quando a gente volta para a Bíblia, meus queridos, a Bíblia sim tem caminho para a gente. A Bíblia, desde o começo, desde a tradição mais antiga, ela valoriza o livro, educação na Escritura, educação que permite reflexão, que permite questionamento, que permite diversidade, que permite crescimento. Isso não é uma realidade da tradição moderna. O texto bíblico sempre caminhou na direção do valor da literatura e da educação. Justiça, isso é coisa da Escritura. A Bíblia proíbe, na lei diz, você não pode chegar para uma pessoa e ir lá porque ele está devendo para você, tirar tudo que ele tem e deixar ele sem nada. Você não pode tirar a sua capa e o seu manto. Existem limites. Limite para quem faz uma coisa, existe toda uma perspectiva de direito que valoriza a experiência humana e existe justiça social. Por isso que os profetas vão ter coragem de chegar. Por que o profeta na Bíblia, você já imaginou uma loucura dessa? O profeta chegar diante do rei e falar, você está errado. Imagina, isso não acontece tão facilmente, nem em muitos lugares ditos livres. Impressionante. A primeira peça da língua hebraica encontrada, a inscrição de Herbet Keiafa, olha a preocupação dela. Não farás isso, mas adorarás o Senhor, faça justiça ao escravo, à viúva, faça justiça ao órfão, ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre e a viúva, restaure o pobre nas mãos do rei, proteja o pobre e o escravo e sustente o estrangeiro. Não precisamos de nenhuma ideologia para praticar aquilo que é proposta bíblica desde os tempos de outrora.
a dignidade humana. O ser humano é protegido, é valioso e é tratado porque a vida humana tem valor sobre tudo, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Democracia e liberdade. Como é que surge o povo de Israel? De mão estendida contra o faraó, contra a escravidão, contra a opressão. A ideia de democracia depende da visão que se tem sobre o ser humano, e isso é uma realidade bíblica. Leia o Apocalipse de novo. O que você vai descobrir lá? Que é um livro que questiona o poder de Roma. Como assim? Se Roma domina o mundo, chega um livro dizendo que agora o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, os romanos falam, peraí, esses caras estão de brincadeira. A gente, o César é divino. Então o livro de Apocalipse confronta o poder indevido. Quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor, quer dizer que ninguém mais pode ser, só Ele é o Senhor. Que mais? Altruísmo e compaixão. Interessante. Uma das coisas muito complicadas é a gente achar. Eu morei um tempo nos Estados Unidos. E uma coisa muito boa, uma experiência incrível que eu tive uma reunião com vários líderes de igrejas e sociedades e grupos religiosos com o governo. E o governo americano, naquela ocasião, dizia o seguinte: olha, a gente tenta ajudar as pessoas, mas o governo jamais pode amar e fazer diferença na vida das pessoas. Quem tem que fazer isso são vocês. A ideia do governo solicitando as sociedades, os grupos religiosos, principalmente cristãos, a minorarem o mal e o problema social dentro da sociedade. Há muita coisa na sociedade americana que é complicada, que não é ideal, mas nesse aspecto realmente eu achei muito importante e valioso. Cuidado dos desfavorecidos e necessitados aparece onde? Na lei, nos profetas e nos evangelhos. Ninguém inventou isso no século XVIII e XIX como uma grande novidade. Isso está lá. E é fundamentado onde? Na ordem do Estado? Na determinação do proletariado? Não. No altruísmo e na compaixão. O foco é família, saúde em todos os aspectos e sociedade, que surge dessa proposta completa que a gente tem no Evangelho. E fechando, vamos ver como é que era a comunidade cristã primitiva. É interessante isso, porque é exatamente aqui que alguém vai dizer, está vendo como o pessoal lá já fazia parte, né, do clube dos operários lá, do século XIX, né? Pedro respondeu, mudem de vida, volte-se para Deus, sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Receba o dom do Espírito Santo, a promessa para vocês, seus filhos, para todos que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais, saiam enquanto podem. Saiam dessa cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguiram de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via todos os dias, o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Qual que é a grande diferença? No Novo Testamento, nunca essa proposta foi sugerida de cima para baixo. Nunca houve uma espécie de modelo que a liderança da igreja diz, a partir de agora todo mundo entrega aqui o seu terreno. A grande diferença é que o egoísmo humano, a maldade, o pecado só pode ser mudado pela graça bendita de Deus. E isso é tão extraordinário que o texto quer dizer que quando o Espírito de Deus agiu com poder, o amor pelos outros foi tão grande que tudo isso surgiu na espontaneidade total. Isso é tão interessante porque, na verdade, quando a fé agiu no coração de tantos cristãos na história, eles fizeram muito mais. Houve cristão que se vendeu como escravo para poder ir para o lugar onde não podia, para poder testemunhar do Evangelho. Isso é muito mais do que ter meia dúzia de mercadoria em comum. É o poder da graça, do amor incondicional do Evangelho de Cristo. Então a proposta não é a mesma coisa. Portanto,
a gente termina dizendo o seguinte: é interessante, é valioso e importante conhecer Marx, o marxismo e a trajetória histórica. Mas, diante de tudo que a gente vê, o Estado não pode ser absoluto. Viva a democracia. A gente não pode imaginar, como muita gente imagina, quanto mais coisa a gente jogar na mão do Estado e torná-lo paternalista e responsável pelas nossas vidas, estaremos felizes. Isso não vai dar certo. Esse Estado gigante vai comer mais imposto, vai oprimir as pessoas e quem estiver lá dentro dele vai viver da melhor maneira possível. Esse modelo não vai dar certo. Segundo, a iniciativa livre não pode ser reprimida. Qual é a diferença do Evangelho? Se alguém quiser vir após mim, até Deus respeita a decisão da pessoa. Como é que pode a gente viver numa sociedade onde você vai cercear a liberdade em função de uma ideologia? Quando isso acontece, nós estamos num caminho extremamente perigoso. E nós temos milhões de mortos, quer seja por totalitarismo de direita e de esquerda, e como cristão a gente tem que dizer não para os dois. O cuidado dos mais fracos é imperativo. Tanto o problema que existe, o que existe na fé cristã é o amor incondicional de Deus. Se a gente é tomado por isso, e a gente vê sofrimento, a gente precisa trabalhar no sentido de minorar o mal das pessoas enfermas, pessoas marginalizadas, pessoas que vivem em miséria. Os projetos que são mais do que sociais são projetos que surgem do coração de Deus e passam pela comunidade da fé. A lei deve conter a injustiça e a opressão. Claro, o que precisa ver não é proteger o rico e o pobre. Essa luta entre empresário e assalariado é loucura, porque ela coloca um como demônio, como o inimigo do outro. Na verdade, um é parceiro do outro na construção da sociedade. Em países onde a democracia e a justiça conseguiu caminhar melhor, você tem empresários bem-sucedidos e pessoas bem pagas. E pessoas com salários melhores. Você não vê isso ter acontecido num ambiente onde o marxismo se apresentou como alternativa única. A lei deve conter a injustiça e a opressão, quer seja de um lado ou de outro. O bem social do cidadão deve ser incentivado. Seria muito bom ter um governo, um Estado que valorizasse as iniciativas das comunidades para produzir bem em todos os sentidos. Deus ama o sujeito que trabalha na Bolsa de Valores, Deus ama o empresário, o professor universitário, o pobre que vive na comunidade, a pessoa que não tem condições de competir no mercado de trabalho, todos eles fazem parte de uma fraternidade maior. E que Deus nos abençoe no entendimento dessa matéria.